É isso, excelente você ter levantado esse ponto, professor, porque em entrevista concedida ao G1, o deputado federal Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara, disse que o partido só vai aceitar Eduardo Bolsonaro no comando da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional se ele estiver sem passaporte. Recentemente, o PT pediu ao STF a apreensão do passaporte de Eduardo por supostamente usar viagens internacionais para instigar políticos americanos contra o Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já pediu posicionamento sobre o assunto à PGR. Lindbergh disse que se Eduardo Bolsonaro ainda estiver com o passaporte e assim autorizado para viajar para o exterior, o PT vai se colocar contra a indicação. Doutora Ana Paula, esse assunto é bastante interessante porque, veja bem, o primeiro ponto é que quando o Darrell Issa, que é o congressista americano, e a Maria Elvira Salazar, também congressista americano, fizeram ali o projeto, pensaram o projeto, debateram o projeto que passou nessa primeira fase, ainda vai a plenário lá no Congresso americano, eles mencionaram nominalmente o Alexandre de Moraes. Eles não mencionaram STF. A questão não é instituição. A instituição dentro da ciência política é uma coisa abstrata. A política verdadeira, a política partidária, ela é feita por pessoas. Portanto, foi direcionado ao CPF, não ao CNPJ, para ficar mais claro. Então, quando eles usam esse argumento de que está atacando o Alexandre de Moraes, significa que eles estão considerando que a personificação do STF é Alexandre de Moraes, porque eles usam o tempo todo aí esse jogo de palavras, né, esse truque de palavras em relação a esse pedido de passaporte do Eduardo Bolsonaro, e aí vem um completo absurdo, né? Eduardo Bolsonaro, de fato, fez uma excelente articulação entre Brasil e Estados Unidos. É importante quando se tem uma ditadura em um país, e a gente sabe que é imposta uma ditadura a nós, é importante que isso se torne internacional, se torne uma notícia internacional. Ele conseguiu esse trabalho, ele conseguiu, por exemplo, com que o CEO da rede social Rumble mencionasse nominalmente Alexandre de Moraes. Olha, Geise, tem dois pontos aqui muito interessantes. Primeiro, esse que você levantou, né? O Eduardo Bolsonaro, ele não está fazendo nada, nem contra nenhuma instituição brasileira e nem contra também o Alexandre de Moraes no seu CPF. Ele está apenas denunciando as ações do Alexandre de Moraes, porque ele entende, como muitos brasileiros entendem, que está ocorrendo ali um abuso de poder, o não cumprimento das regras básicas de respeito ao devido processo legal e assim por diante. A gente já sabe, já comentou aqui várias vezes, vários desrespeitos à lei e à Constituição que estão sendo cometidos no país. Então ele está na comunidade internacional, com os interlocutores que ele tem, denunciando estas questões. Coisa que os membros do PT também fizeram quando o presidente Lula estava preso e que naquele momento eles saíram por aí também na comunidade internacional falando mal do país, dizendo que era uma prisão política, que era uma injustiça, etc. e tal. Então o que está ocorrendo agora não tem nada de errado, não tem nada de crime. Ele está, como parlamentar, inclusive, denunciando os abusos que ele entende que está ocorrendo no país, na comunidade internacional. O que esta comunidade internacional, ou esse país em específico, que é, por coincidência, o mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, está fazendo com essa informação, é outra coisa completamente diferente. Então, primeira coisa, não existe motivo para prender passaporte do Eduardo Bolsonaro, porque ele não fez nada de errado que justifique mais este abuso e mais esta situação vexatória e completamente ao arrepio da lei. O segundo ponto muito interessante é o seguinte: eu queria saber se ele estiver... Eu não entendi direito a lógica desse parlamentar do PT. Quer dizer que se ele estiver sem o passaporte, o PT vai se colocar contra a indicação. Mas se ele estiver com o passaporte, o PT fica contra a indicação. Se ele estiver sem o passaporte, o PT vai apoiar a indicação? É isso aí. É complicado. Não, e é interessante que a Comissão de Relação Os parlamentares do PT vão votar nele para ser presidente da comissão. Não, é a Comissão de Relações Exteriores. Exato. Então, assim, é interessantíssimo. Querem tirar o passaporte do cara para assumir a Comissão de Relações Exteriores. Mas é uma nível estratégia de humilhação política, isso, claramente, né? Querem fazer exploração política. Não tem, é o que a doutora... Mas não tem pé nem cabeça. Mas você pé com cabeça vindo do Lindenberg Farias? Mas eles caem É o Lindinho. É o Lindinho. Lindinho. Mas eles caem no ridículo. Que é
namorado de quem? É da Narizinho, Lindinho Narizinho. Inclusive, quando ela assumiu o cargo, ela mandou um beijo para seu digníssimo Lindinho. Eles caem no ridículo de novo. E só para completar, essa comissão, né, que ele possivelmente poderá vir a presidir, o Eduardo Bolsonaro, vai analisar diversos acordos feitos entre o Brasil e a China. E esse tiro já está saindo pela culatra, porque essa coisa de tentar falar que vai pegar o passaporte dele, a comunidade internacional agora está tendo acesso a essa informação, ou seja, chamando atenção para esse fato desses acordos que vão ser analisados. Quer dizer, estão querendo tirar ele, está parecendo que estão querendo tirar ele da comissão, ou sujeitá-lo a essa questão do passaporte, porque ele, em tese, iria participar dessa análise de vários acordos feitos entre Brasil e China. Acordos em áreas estratégicas, inclusive tecnológicas. Ele ia pautar, como presidente da comissão, ele ia dizer, não, quero pautar a análise dos 37 acordos. Como presidente, ele pede audiência e convoca um bando de ministro, um bando de porcaria que vai lá e vai dizer, mas vem cá, por que você assinou isso? Por que você está entregando esse território aqui? Por que você está vendendo aquele território com urânio lá no norte? Por qual razão que você aceitou isso? Por qual razão que você está querendo afastar o Elon Musk e colocar uma empresa que tem 7 satélites para substituir o Elon Musk? Ou seja, professor, eles estão dando mais um tiro no pé, porque além de já ter os holofotes em todos os abusos do Alexandre de Moraes, agora está jogando o holofote para a própria presidência da República e o governo em si, com esses acordos que foram feitos com a China. Então é bom que agora fica todo mundo com a luz em volta, né? Venha para a luz, para que todos possam ver o que vocês estão fazendo. Caio, é interessante também a gente colocar nessa conta que, mediante esse fato, né, aí do pedido de cassação, a gente pode colocar assim, cassação no sentido de caçar mesmo, do passaporte do Eduardo Bolsonaro, o deputado federal Felipe Barros, toda vez eu confundo com Felipe Martins, que a grafia do nome é a mesma, mas é Felipe Barros, do PL do Paraná, salvo engano, ele entrou também em contato com a OEA novamente, a OEA que esteve aqui no nosso país, Pedro Vaca, que fez aquele relatório que no final das contas, né, ele concluiu que não tinha problema algum, mas ele acionou de novo, é mais uma medida aí de deixar de deixar conhecido fora do nosso país, ou seja, deixar com que as pessoas que estão de fora saibam o que acontece aqui na nossa democracia, Caio. Sem dúvida, até sendo breve nesse assunto, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é evidenciar para o mundo os abusos do judiciário no nosso país. Ele está escancarando a ferida da ditadura e colocando nome em todos os vermes, com documentos que provam aquilo que ele está fazendo. E parece que agora a direita aprendeu o caminho, porque a direita sempre foi vítima de partidos de esquerda que buscavam instituições internacionais para fazer denúncia, né, e ter uma repercussão com isso. E agora parece que a direita aprendeu a fazer isso também, usar do mesmo mecanismo para criar uma proteção. Então, parabéns, Eduardo Bolsonaro, pela visão que você está tendo, que eu chamaria de uma visão estratégica, entendendo esses organismos internacionais como ferramenta para que nós possamos, de alguma maneira, reestabelecer a ordem democrática no nosso país, começando pelo recuperando o nosso ordenamento jurídico. Então, eu entendo que, e sendo breve mais uma vez, que ele tem total capacidade e competência, mas ele está sofrendo essa perseguição também muito pelo sobrenome que ele carrega, que é o sobrenome do maior líder da direita do nosso país.